Annyeonghaseyo, bem-vindo ao Coreano Online. Eu sou Henrique Teixeira e hoje eu vou te ensinar a contar de 0 até 10 em coreano. São números muito importantes, não é mesmo? Em qualquer língua, saber contar pelo menos até 10 é o básico, né? Vamos lá então. Ah, nós vamos falar sobre os números sino-coreanos de 0 a 10. Mas o que quer dizer isso, sino-coreano, né? Sino-coreano quer dizer que são números coreanos, mas que vieram do chinês. Então a gente vai ver que tem sistemas numéricos diferentes em coreano, tá bom? Então, esses dois sistemas numéricos são, como eu já disse, os números sino-coreanos, ou seja, que vieram do chinês, e o sistema de números coreanos nativos, ou também chamados de coreanos puros, tá bom? Mas você deve estar se perguntando, quando é que a gente vai usar um ou outro? E eu preciso mesmo saber esses dois sistemas? Vamos ver então. Os números sino-coreanos, um exemplo de aplicação deles é em datas, por exemplo. Então, qualquer data em coreano, a gente vai usar o sistema sino-coreano. Dinheiro também é só sino-coreano. Telefone, endereço, tudo isso a gente vai usar os números sino-coreanos. Listas enumeradas, quando você tem número 1, 2, 3, 4, etc., vai ser número sino-coreano. Minutos e segundos, quando você está contando minutos e segundos, também vai ser os números sino-coreanos. E grandes quantidades, qualquer coisa em grande quantidade vai ser o sistema sino-coreano. E o que sobrou aqui então para os números coreanos nativos? Vão ser pequenas quantidades em geral. Para contar quantidades, pode ser objetos, pessoas, horas, vezes, idade, etc. E tudo isso abaixo de 100. A gente vai ver que os números coreanos nativos, eles não passam de 100. E até mesmo abaixo de 100 a gente vai ver que ali depois de 30 mais ou menos já começam a misturar um pouquinho os sistemas, tá bom? Então os números sino-coreanos, desse ponto de vista, eles são até mais importantes porque eles vão abranger muito mais coisas, mas os coreanos nativos também são muito importantes, tá bom? Vamos lá então? Começando com, claro, é o zero, né? E o zero, em coreano, nós falamos com, com, com. Bem, é um O, tipo o O de vovô, bem fechadinho. Com, com. Até parece que tem um zerozinho aqui embaixo, né? Do escrito. Então, nós falamos com. Se você ainda não sabe ler o alfabeto coreano, recomendo que comece a aprender o mais rápido possível, porque ele é muito fácil de aprender, tá bom? Então, esse com aqui nós não vamos colocar a pronúncia romanizada, porque nós acreditamos que isso vai te atrapalhar em vez de ajudar, tá bom? Então, olhe bem para essa letra aqui e repita comigo. Com, com. Fácil, né? Próximo número é o número 1. 1 em coreano, o número sino-coreano, nós falamos il, 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 il. Ok? Mais uma vez. Il. Aqui está a escrita dele, que é il, il. Muito fácil, né? Esse som do final aqui é uma mistura de R caipira com L, aquele L do espanhol, né? Fica meio que ir. Não é exatamente ir, mas também não é exatamente il. É uma mistura, né? Ir, ir. Então repita aí. Ir. Nós já temos com, ir. E o próximo? Número 2 é? Número 2 é mais fácil ainda que o número 1. I. 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 É exatamente como a letra I no português, né? I. E é assim que nós escrevemos. I. I. Então, recapitulando, temos com, ir, i. Com, ir, i. E agora temos o número 3, que é sam. 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 Presta bem atenção na minha boca. Sam. Sam. Termina com esse som de M, né, que fica travado aqui. Então você tem que fazer assim com a boca, tá bom? Sam. Sam. Faz de conta que vai falar Samantha e segura
não solta a anta, fala só 삼, 삼. Esse é o número 3. Então, temos 공, 일, 이, 삼, 삼. O próximo número é o número 4, que nós falamos 사, 사, 사. É um S bem fraquinho, né? É parecido com 삼, só que sem o M no final. 사, 사. Esse é o número 4. 공, 일, 이, 삼, 사, 사, 사. Muito fácil, né? E agora, o número 5, como é que a gente fala o número 5? É ainda mais fácil. A pronúncia é o, o, o. É isso aí. Quando você vai falar, chamar a atenção de alguém, né? Ô fulano, ô cicrano. Você fala assim, né? O. Então, esse o aí já está falando o número 5 em coreano, tá bom? O. Nós escrevemos assim. O. O. Recapitulando. 공, 일, 이, 삼, 사, 오. O. O. Muito fácil, né? E agora? Depois do número 5, nós temos o número 6, que em coreano é yuk, yuk, yuk. Repara que dá uma prendida aqui, né? Seria yuk, com um Kzinho no final, mas esse K não chega a sair, ele fica meio que preso. Então a gente fala yuk, yuk. Fica preso na garganta, tá bom? Yuk, yuk. Nós escrevemos assim. Yuk, yuk. Recapitulando. 공, 일, 이, 삼, 사, 오, 육. Yuk. Ok? Muito fácil, né? Temos aqui o número 6. Yuk. E o número 7? Como é que a gente vai fazer o número 7 em coreano? O número sino-coreano é 칠. 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 Nós escrevemos assim. 칠. Repara que também, assim como ir, número 1, o número 7 também termina com esse som de R meio de R caipira meio que L no final, né? 칠. 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 Ele é bem, esse tcha é bem, seria como tchau, né? Só que bem mais aspirado. 칠. 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 Então, recapitulando, temos ir, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠. 칠. Esse é o número 7. 칠. E o número 8? Como é que a gente faz o número 8? A gente diz assim. 팔. 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 Olha só que esse também, assim como ir e tir, também termina com esse som de R e L no final, né? 팔. 팔. Repare que é uma cobrinha aqui embaixo, né? Parece uma cobrinha. Olha só. É esse som aí. 팔. 팔. E esse P no início é um P bem aspirado, ou seja, sai bastante ar. Pá, pá, ok? Então, 팔. 팔. Recapitulando. 공, 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔. 팔. Sinta aí o bafo. Par. Esses são os números até 8. E depois do 8, o que é que vem? Vem o número 9. Número 9, que nós vamos falar como cu. Cu. Tem até que fazer um biquinho aqui, um U bem fechadinho. Ku. Ku. Não é palavrão, tá bom? Isso é coreano. Número 9 é ku. Ku. Então, 공, 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔,
구, 구. Dependendo da posição, pode soar um pouquinho como gu, né? Um som mais de G, ou um som parecido com um K fraquinho, né? Ku. E por fim, nós temos o número 10, que vai ser lido assim. Ship, ship, ship. Que nós escrevemos assim. Ship. Então, essa letra aqui no início seria o som de S, mas quando vem antes do I, ela fica chiadinho assim, parece um som de X ou SH, né? Então vai ficar ship. E esse B no final aqui também a gente segura, fica preso aqui nos lábios, né? Ship, ship, ship. Então esse é o número 10. Ship. Vamos recapitular então todos os números. Temos aqui de 0 até 5. Temos 공, 1, 2, 3, 4, 5. 공, 1, 2, 3, 4, 5. E depois, de 6 a 10, temos 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez. 6, 7, 8, 9, 10. De novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você aí, se ainda está com dificuldade, pausa nessa hora, repete, tenta pausar cada vez que eu falo aqui, tá bom? Você pode pausar o seu vídeo e repetir para ficar bem fixado. Vamos ver então algumas aplicações práticas desses números sino-coreanos. Como a gente já disse, né? Uma delas é em lista enumerada. Então, uma lista enumerada, normalmente a gente vai usar essa palavrinha aqui, que é pon. A gente lê assim, pon. Pon significa número. Então, pon, como é que vai ficar? Por exemplo, essa com o número 1 vai ficar 일번. 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 A gente fala assim, 일번. Isso significa número 1, tá bom? Número 2, 2번. 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 E assim por diante. 3번. 4번. 5번. Na prova de proficiência em coreano, sempre que tem lá o áudio, né, a pessoa vai lendo lá uma por uma e vai falando questão número 1, número 2, número 3. Aí ele vai lendo assim, 1번, 2번, 3번. Ele tem uma voz mais de locutor mesmo, né? Não é essa voz minha. Então isso significa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante. 6번, 7번, 8번, 9번, 10번, ok? Então, esse é um dos casos de enumeração, né, de aplicação prática. Outro é número de telefone. Todos os números de telefone aqui na Coreia a gente vai usar esse sistema aqui. Então, sabendo de 0 até 10, você já pode ler qualquer número de telefone. Você já pode falar um número de telefone aí para um coreano. Aqui temos um exemplo. Esse aqui é um número aleatório, tá bom? Não tentem ligar, não sei para onde é que vai cair. Aqui na Coreia, todos os números, não são todos, mas praticamente todos os números de celular têm o mesmo código de área. Isso é só uma curiosidade. Apesar de ter códigos de áreas diferentes, dependendo da região, para os celulares eles decidiram fazer um código de área só para celulares. Então todos eles vão ter esse código aqui, 010. Só que na Coreia eles não falam 010, eles vão falar 010. Eles falam tudo separadinho, tá bom? Então vamos ver como é que fica esse número aqui, que é 010-2255-7878. Vai ficar assim. Com, I, o, 7, 8, 7, 8. Esse começo aqui ele é tão comum falar, né? Porque todo mundo fala o tempo todo o número de celular, que você já pode até praticar falando rápido, que é com irgon.
Aqui você vai em algum lugar, as pessoas perguntam o seu contato, já de cara fala Kongilgon, e aí depois fala o resto do número. Kongilgon, porque isso é óbvio. Tem gente que até começa a anotar antes de você falar, porque já sabe que vai começar com Kongilgon. Tá bom? Então, Kongilgon, o 7878. Uma boa maneira de praticar aí, você pegar o seu número de telefone e praticar falando ele em coreano, pegar números de outras pessoas também para praticar. Outro caso de aplicação prática é com datas, ok? Com datas, a gente sempre vai usar o sistema numérico sino-coreano. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, dia 1º de março, né? Dia 1º de março fica assim. Em coreano a gente sempre fala o mês primeiro. E o mês significa war e dia significa ir. Então veja que é uma coincidência, né? Então como é que fica? Dia 3 de março 1, né? Seria. Março é o mês 3 em coreano, literalmente, né? Então, olha só como é que a gente fala. Mês 3, dia 1. Mês 3, dia 1. Literalmente a ordem é 3 mês, 1 dia. Coreano é tudo invertido, né? Isso significa 1 de março, ou 1º de março. Então, fica assim. 3월, 3월, 1, 1. 3월, 1, 1. Só que quando fala rápido, fica 3월, 3월, 3월 1일, 3월 1일. Ou seja, dia 1º de março. Dia 5 de... Aliás, dia 1º de março aqui é um feriado, tipo, seria como a Inconfidência Mineira ou um daqueles movimentos de luta pela independência. Foi um dos movimentos de luta pela independência da Coreia, ok? Dia 1º de março. E o dia 5 de maio, vejam só, mês 5, dia 5, aqui é o dia das crianças na Coreia. A gente vai falar como? 5 é o, então vai ficar o war, o ir, o war, o ir, o war, o ir. Isso é dia 5 de maio. Outro exemplo aqui, que também é um dia importante, também no mês de maio, apenas 3 dias depois, né? Dia 8 de maio. Nós vamos dizer o war 8일. O war 8일. Só que quando a gente fala rápido, sai como o war, isso normal, e aqui fica 8일. 8일. Esse Lzinho ali fica mais com som de R de arara, né, no meio. 8일. O war 8일. Isso é o dia 8 de maio. E o dia 8 de maio aqui é o dia dos pais. Não é só pai, mas pai incluindo pai e mãe. Aqui na Coreia eles comemoram juntos, né? Então é próximo do dia das mães no Brasil, mas é sempre dia 8 de maio. E é o dia do pai e da mãe. Dia dos pais. Então essa foi a terceira aplicação prática aqui dos números sino-coreanos. Espero que você tenha gostado. E vamos continuar ensinando mais números sino-coreanos e também números nativos. Fique aí ligado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Como sempre, deixar aí o seu joinha, que isso vai nos ajudar muito. Compartilhar, comentar se você gostou, dar sugestões aqui de vídeos para a gente gravar também, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. 안녕히 계세요.